Fala, meu povo de Alexandria, Cleiton Zema por aqui, podcast Papo Local ao vivo. Rapaz, sabadão, um friozinho gostoso, não sei que dia que você vai nos ver aí, se é de dia, se é de noite, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Eu sou Cleiton Zema e hoje, como nós estamos aqui num assunto tão importante, eu quero falar para a comunidade cego, né? Sim, com certeza. Eu vou me descrever para vocês me conhecerem também. Hoje eu estou usando um boné com a logomarca do Papo Local. Não sou totalmente calvo, tenho um pouquinho de cabelo ainda. Estou usando óculos também, óculos de grau, quadrado, um pouquinho de barba. Eu sou meio japonesinho, viu, gente? Para vocês tentar me descrever aí, sou meio japonês, usando uma camiseta preta também, com a logomarca do Papo Local, né? E hoje aqui estou recebendo uma convidada muito mais do que especial. Uma vasta experiência no Brasil afora. E nós estamos aqui recebendo hoje no Papo Local, Paula Wenck. Satisfação enorme ter você conosco aqui hoje no Papo Local. Se descreva também para o pessoal, né? Com certeza, Cleiton. Nos conhecer através dos ouvidos, né? Olha, eu como sou professora de descrição, você foi a nota 10. Foi ótima a sua descrição. Eu é que esqueci de falar uma coisa. Sim. Que se você quiser, você também fala a cor da sua pele, de acordo com o que você acredita. Tá? E você acha que você é o quê? Eu sou pardo, tem sardinhas, viu, gente, também. Tem pessoal que gosta, né? Então, pronto. Olha, com isso, nota 10. Viu como é fácil? Então, eu também vou me descrever. Eu sou uma mulher branca de cabelos louros encaracolados até a altura dos ombros. Tenho os olhos castanhos. Estou usando um colar muito grande, assim, um pingente de acrílico que tem uma rosa branca na parte de dentro, um vestido que só dá para ver uma partezinha cobre, um pouco mais escuro, e estou usando um casaco bege. Então, isso que a gente já fez já é parte do nosso assunto, né? Sim. Que é a gente lembrar que existem pessoas com deficiência e que a gente deve se adaptar a elas também e para que elas possam viver com dignidade. Mas enfim, vou responder suas perguntas, vou ser obediente, vou responder suas perguntas. E quão importante é isso também, porque quando eu fiquei sabendo que ela estaria conosco aqui no Papo Local, eu assisti a peça, o teatro montado por eles, aquilo me fascinou de uma tal forma que eu falei, gente, eu nunca tinha imaginado olhar com esse olhar. E aí eu comecei a aguçar minha mente, como seria? O Teatro Sentidos? O Teatro Sentidos. Então, o que eu posso falar do Teatro Sentidos é o seguinte, em 1997, eu tinha me formado aqui na Universidade de Brasília, fui para o Rio de Janeiro. E eu tive uma formação cristã. E o que ficou muito forte para mim é que, na minha profissão, eu teria que servir, eu teria que ter uma ideia de estar a serviço para quem fosse consumir o meu trabalho. Então eu pensei, aonde que o teatro não vai ainda? Onde que é difícil ter um determinado acesso? E para mim foi muito claro que talvez a pessoa cega fosse o único segmento que não entendesse totalmente uma obra encenada, porque nos momentos de silêncio, sabe? Imagina um espetáculo mudo, de mímica. O que o cego vai entender daquilo? Nada. Então era preciso criar uma forma de se fazer um teatro em que os cegos pudessem compreender também. Então, isso foi o meu primeiro pensamento. E aí, naquela época, não existia audiodescrição. Era uma época também que era governo FHC, então a gente não tinha ainda os movimentos identitários funcionando fortemente, então não tinha movimento LGBTQIA+, muito forte, não tinha movimento preto, negro, enfim. Então não se falava sobre isso. E aí eu achei por óbvio que o segmento mais excluído da sociedade era a pessoa com deficiência e especialmente a pessoa cega. Então eu falei, vou pensar uma forma de me comunicar com eles. E aí o que aconteceu? Fui para o Instituto Benjamin Constant, Instituto de Cegos, e encontrei lá uma professora de contação de histórias, e ela já transformava a contação em algo muito musical, algo muito auditivo. Eu aprendi algumas coisas com ela e aí fui desenvolvendo o Teatro dos Sentidos. Então, ela fazia de que forma? Ela adaptava o texto para que tudo ficasse compreendido pelas falas e, ao mesmo tempo, tinha muita inserção sonora acústica, Sim. dos instrumentos, etc. Nessa época, minha mãe tinha ido para Hollywood, algum congresso que meu pai é jurista, foi e ela foi também.
E aí ela falou, vou trazer para minha filha uns CDs, que naquela época não tinha internet com todos os efeitos sonoros. Vou trazer uns CDs para a Paula poder fazer mais coisas nesse teatro que ela quer fazer aí para as pessoas cegas. E aí a gente começou a colocar muita inserção eletrônica. E aí fomos caminhando. Tive uma experiência na França, é o seguinte, uma sala é um restaurante chamado Dans le Noir. Você vai comer no escuro. Hoje é muito comum esse tipo de coisa. Aí me chamaram para ir, eu falei, quero ir, né? Vou ver como é que é isso. E eu achei tão interessante, porque eu ficava prestando atenção na conversa dos outros. Meus amigos franceses tocavam na minha mão. Eu não sabia o que eu estava comendo. Eu tive que aprender como é que coloca água no copo, que naquela época era você botar o dedo até aqui, e aí você está tocando o dedo, a água já está aqui. Então, eu achei interessante aquilo. E comecei a sentir muito mais prazer na comida, senti muito mais prazer no que eu estava escutando. Eu falei, caramba, como é que eu posso fazer para a pessoa cega também ter os sentidos remanescentes, assim como eu tive aqui no restaurante? E aí a gente recriou uma engenharia de palco de tal maneira para que eu pudesse explorar o sentido do tato, olfato, paladar e audição da pessoa cega. Já que ela não está me vendo, eu posso ficar na frente dela fazendo coisas mágicas que ela não vai ver e ela vai poder ser explorada nos outros sentidos. Então a gente foi criando essa dinâmica diferente, essa reengenharia. Então, por exemplo, por isso que um palco assim como esse aqui não faz muito sentido no nosso teatro. Por quê? Sim. Porque vocês estão aí para poder me ver. E eu estou vendo vocês e falando com vocês, olhando para vocês, olhando para o Clayton. E no Teatro Sentidos, não. Não precisa ser nada ser visto. Então, o que a gente fazia? A gente começou a trabalhar com círculos concêntricos, os atores caminhando por entre os atores, tudo passa a ser diferente. E aí começamos também a pesquisar uma sonoridade mais profunda. Então, chegamos a um ponto, Clayton, que é só para você, já que você fica tentando imaginar. Então, por exemplo, no Pluft o Fantasminha, que é a história de um fantasminha que tinha medo de ir para o mundo, serviu muito para o Teatro Sentidos, porque também, às vezes, as pessoas cegas têm medo de ir para o mundo na condição de cegas, né? Então, quando a Senhora Fantasma entrava em cena, a gente tem na ideia que o fantasma ele passa por cima da cabeça da gente, né? Ele vem voando. Então, a gente passava um tecido de cetim por cima da cabeça das crianças, e elas, o fantasma está aqui. Então, a gente conseguia fazer de tal maneira que fosse concomitante. Então, por exemplo, a Maribel, que era uma menina que era... A história era o seguinte, só resumidamente, a história era o seguinte: a menina Maribel, que era a neta do grande Capitão Bonança, foi sequestrada por marinheiros, e o Pluft Fantasminha, que era sobrinho do marinheiro do navio do Capitão Bonança, teria que ajudar a Maribel. Então, eles... que estava sequestrada. E aí o Pluft, a gente fez a Maribel, por exemplo, ser chocólatra, gostar muito de chocolate. Porque aí, no final do espetáculo, quando a gente abrisse o tesouro do avô dela, em vez de ter o que normalmente tem tesouro, que é ouro, prata, essas coisas, tinha moedas de chocolate, porque era preciosidade para ela. Aí a gente faz as crianças sentirem o cheiro do chocolate, a gente dividia o tesouro com a plateia, e aí elas experimentavam o chocolate também. Então a gente refazia as histórias para poder explorar todos esses sentidos. Então, assim, nós fomos indo, começamos a trabalhar com um tipo de som chamado som imersivo, por isso que eu falei do tecido de cetim, porque a gente também percebeu que o som podia passear. Então, uma outra imagem para vocês terem, a bruxa também anda por cima da cabeça, né? Não sei porque eu fico com duas coisas que acontecem em cima da cabeça. Mas é porque é uma coisa que é mais difícil de você reproduzir, né? Então, assim, aí como a gente tinha várias caixas de som e trabalhando com um tipo de som chamado som imersivo, a gente soltava o barulho da bruxa vindo da vassoura, aí cada caixa de som funcionava numa determinada hora, aí você conseguia localizar o caminho que a bruxa fazia. Então, a gente começa a trabalhar de uma forma mais espacial no teatro. Porque, normalmente, o teatro acontece bem na frente, né? E você tem Claro que você vê em 3 dimensões, né? Mas você não está dentro daquilo. No Teatro Sentido, você está dentro daquilo. Tanto sonoramente como os sentidos. É uma experiência muito imersiva. E aí, Clayton, eu comecei a perceber que a plateia de pessoas vendadas, que a gente começou a atender também pessoas vendadas. Por quê? Porque uma pessoa cega que foi nos assistir, militante e tal, ela falou assim, você não está enxergando direito o seu trabalho. Eu falei, gente, que cega ousada, né? Está dizendo que eu não estou enxergando direito o meu trabalho. E ela tinha total razão. Porque ela falou, isso você tem que levar
mais do que para as pessoas cegas, para as pessoas que enxergam, para que elas percebam que o nosso mundo é possível, que é preciso fazer adaptações. Você tem toda a razão. Aí eu comecei a ir para o mercado comercial, não só ir nos institutos de cego, e, menino, foi um sucesso, assim. Nossa primeira temporada, a gente fez... como é que foi? Fizemos lotação esgotada. Foi uma bilheteria da Caixa em 2010, porque as pessoas queriam passar por essa experiência de como perceber as coisas de uma outra forma, de ter os sentidos mexidos e provocados. E aí aconteceu uma coisa que eu não estava prevendo. As pessoas, depois do espetáculo, vinham muito emocionadas. Vinham... eu nunca tinha visto uma reação tão forte. Falei, gente, estou fazendo coisa aí que eu não previa. E aí comecei a conversar com psicólogos, psiquiatras, todos os psis possíveis, e aí eu tive a resposta de que no Teatro Sentidos, as pessoas são provocadas a construir as imagens também usando da memória. E aí a memória, ela é sempre muito emocional, é muito, muito forte. Então, eu tinha uma determinada cena que eu vi uma pessoa meio chorando, quando estava um navio afundando, não era para chorar, era para ficar apavorado. Por que ela estava chorando? Porque ela fez a imagem do capitão da Marinha, era o avô que tinha trabalhado na Marinha. Então eu vi também que a gente estava... e como tudo acontecia em volta, talvez as pessoas tivessem com a sensação de que elas estavam sonhando. E aí eu falei, meu Deus, que coisa curiosa. Deixei de fazer só teatro para pessoas cegas para se tornar uma estética diferente, uma coisa que as pessoas querem passar por experiência para ver o que é ficar nesse lugar do sonho, no lugar da pessoa cega, né? E aí, tô falando demais, quer fazer uma pergunta? Mas aí eu vou... se deixar, Cleiton, vai uma hora Mas separar. isso é uma contextualização, né, desse assunto tão importante que nós estamos falando aqui. Com certeza, para quem está nos vendo ou quem vai nos ver posteriormente, bateu a curiosidade de saber quem que é Paula Wenck, né? Eu comecei fazendo isso, né? Gente, ela nada mais é do que dramaturga, roteirista, poetisa, diretora teatral e outras mídias, atriz, locutora, produtora, professora de teatro, TV e cinema. É criadora do Teatro dos Sentidos em 1997. Técnica em encenação teatral idealizada para a total compreensão e plateia de cegos, né, ou de enxergantes vendados. Os sentidos da audição. Se eu for ler aqui tudo, gente, eu vou passar aqui 1 hora lendo o currículo dessa mulher. E hoje ela fala com autonomia daquilo que ela vai apresentar para vocês aqui hoje, né, diante dessa contextualização tão interessante que já me aguçou as ideias. Você falando aqui, a mente da gente vai viajando e a gente vai tentando imaginar. E depois isso virou luta política. Virou uma luta política também, né? Isso, se você me permite falar... Claro, fique à vontade, você tá em casa. Assim, isso é importante dizer, porque assim, quando eu entrei nesse universo, foi uma coisa de observação. Depois eu comecei a prestar atenção, e essa minha amiga cega também me falou, Paula, por que no seu elenco não tem pessoas com deficiência? Eu falei, por que não tem? Aí eu pensei, gente, tem que ter, lógico, óbvio. Mas aí eu percebi um certo capacitismo meu de achar que só eu tenho que dar, que é caridade. Não, essas pessoas são capazes, então eu vou começar a procurar. E eu comecei a ter pessoas com deficiência no elenco, e eu fiquei muito impressionada de como eles me surpreenderam com a capacidade deles. Eu convivi com pessoas incríveis, assim, tive uma atriz que era cega e surfista, descobri um pintor cego, falei, gente, como é que uma pessoa pinta cega? Qual o sentido disso? E eu descobri que ele texturizava as tintas e fazia o desenho em alto relevo, depois ele pintava com as tintas texturizadas, e era um cara incrível. Inclusive, eu já tinha até visto um quadro dele, porque é um americano, eu prestei atenção na obra dele, porque eu achei muito colorida, muito bonita e tal. Então, assim, ele me chamou a atenção pela qualidade, não porque ele era um pintor cego, que é uma coisa tão esquisita, né? De você pensar. Então, eu descobri tantos artistas tão capazes, e eu comecei a ficar muito assim, com o decorrer dos anos, eu comecei a perceber que a cultura tinha, assim, políticas públicas para a inclusão da pessoa LGBTQIA+, da pessoa preta, dos indígenas, enfim, todos os vulneráveis, mulheres, mas não tinha da pessoa com deficiência. Eu falei, gente, mas eles... Por que é assim? Aí, conversando com essa mesma amiga minha, que é uma advogada,
maravilhosa, cega, lá do Rio de Janeiro. Ela falou uma coisa para mim que eu fiquei muito chocada. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu também não sei se esse é o motivo, mas fez sentido o que ela me falou. Ela disse assim: Paula, no jogo político, não é o branco opressor em oposição ao escravizado, oprimido, ou preto, que seria hoje, ou o LGBTQIA+, contra, talvez, o conservador, né? Ou a mulher contra o homem no sentido do machismo. Tem sempre um antagonismo nesses segmentos. Quem é contra a pessoa com deficiência? Quem que vai ser contra e quem que é Deus que fez alguma coisa, que assim, quem é o opositor da pessoa com deficiência? Eu fiquei muito chocada com isso, mas fez algum sentido. Mas eu procuro acreditar que é mais por uma questão de ignorância mesmo, entende? Uma questão de ignorância, como eu também já fui ignorante de por que eu não chamei pessoas com deficiência para o meu elenco de cara? Porque a gente acha que elas estão realmente numa vida mais limitada. Então, a partir da minha própria ignorância, eu comecei a achar que talvez fosse um aspecto realmente, politicamente, os políticos gostam de ficar brigando, porque isso eles ganham com a briga, né? Mas também achei que era por essa ignorância que eu percebi em mim mesma. Como é que eu, querendo lutar contra o capacitismo, já estava sendo capacitista? Porque eu não tive muitas experiências de conviver com um cego que fosse um cego tão capaz. Só que nas artes eu comecei a conviver. Então, assim, eu conheci um ator cego que subia na perna de pau cego, que era maratonista, que morava sozinho em casa. Isso para mim era uma coisa... assim, para mim ele era um super-herói. E aí eu fui vendo que não, que na verdade ele era um cara que teve uma mãe que tratava ele de igual para igual, não ficava tratando ele como coitadinho. E aí eu comecei a perceber o quanto era importante a gente ter uma luta também para que as pessoas com deficiência ocupassem os espaços de fazer arte, porque, por exemplo, para eu estar aqui, eu tenho que ter... Para eu estar ocupando esse pódio, vamos dizer assim, esse palco, sim, eu tenho que ter alguma capacidade. Sim, claro. Você, Cleiton, para estar aí, você também tem que ter uma capacitação. Então, ocupar esses espaços de capacidade é uma arma poderosa contra o capacitismo. Então, me chamaram também para trabalhar na Aliança Global para a Inclusão da Pessoa com Deficiência na Mídia e no Entretenimento, que é uma aliança que se estruturou na ONU, mas que tem paralelos assim na Inglaterra e vários outros locais. E aí tem algumas pesquisas assim, que eu percebi de como a pessoa com deficiência é vista. Então é assustador quando você começa a ver. E como a gente precisa, assim como nas novelas hoje você tem muitas pessoas pretas, lindas, e que você começa a achar, não, muito normal, uma pessoa branca está namorando com uma pessoa preta e ok. Então, a existência dessas pessoas no nosso universo cultural faz com que as pessoas normalizem, eu não gosto dessa palavra, mas achem mais normal e não fiquem tão assustadas, e não olhem com tanta diferença as pessoas com deficiência. Então eu percebi que era importante também que a gente dissesse, olha, a cultura precisa também incluir e mostrar a capacidade dessas pessoas. E que era uma coisa que eu não estava vendo, não tinha esses movimentos. Então eu tive que ir mesmo, assim, bater na porta de ministro e falar, olha só... com todo esse discurso, e aí foi o ministro Calheiro da cultura, na época do Temer, ele resolveu criar uma gerência de acessibilidade cultural, porque não tinha, não existia quem cuidasse disso. E aí outra coisa que eu acho importante também falar, qual é a diferença de arte inclusiva para acessibilidade cultural? Arte inclusiva é quando você, por exemplo, nós temos aqui um grupo maravilhoso, sim, que... Vou falar, né? Não, fala você que depois eu falo. Fique à vontade, agora nós vamos apresentar. Não, estou dizendo que a gente está com um grupo aqui de produtores que vai fazer um espetáculo. Estão aqui na plateia. Mostrando eles lá. Já. Então, eles vão fazer um espetáculo sobre a Cássia Eller, sobre a Cássia Eller pelo olhar da mãe dela. Então, por exemplo, depois dessa conversa que a gente vai ter aqui, talvez eles pensem assim, poxa, a gente pode também fazer arte inclusiva, quem sabe para algum personagem menor ou maior, ou sei lá, para algum personagem não possa ter uma pessoa que seja uma cadeirante. Uma amiga da Cássia pode, sim, ser cadeirante, ou alguém pode... E simplesmente nem se falar sobre isso, só existir, só ser, só estar ali presente para como é que eu vou dizer?
para normalizar essas pessoas. Então, e aí é importante dizer também, que eu esqueci de me descrever, você vê como é que a gente esquece, eu também comecei a me descrever por dentro, porque eu sou uma mulher com autismo nível 1 de suporte e altas habilidades em criatividade, inovação e pensamento divergente. Então, eu também fui um pouco para esse lado, porque eu já me percebia diferente das pessoas. Eu fui, inclusive, fazer teatro, porque eu simplesmente, se chegasse gente na minha casa para fazer visita, eu não ia para a sala, eu tinha pavor de gente, eu gostava de livro. E aí minha mãe falou, bota essa menina no teatro, eu vou botar no psicólogo, porque não tem como uma coisa dessa. E aí aí quando eu entendi que o teatro era um livro vivo, falei, nossa, esse aqui é o meu lugar. Aí eu entendi, não, eu preciso aprender a falar, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso olhar no olho para poder fazer teatro. Então, assim, o teatro me ajudou demais. Então, e essas pessoas têm toda pessoa que tem deficiência, seja ela como autismo, que é uma questão de neurodivergência, a gente passa por dificuldade. A gente ser um pouco diferente, a gente já passa dificuldade, né? Então, assim, todo mundo é diferente em alguma coisa. Então, essas pessoas têm uma vivência muito forte, muito interessante. A Cássia também era diferente na condição, vamos dizer, de orientação dela. E ela sofreu com isso naquela época. Então, essas pessoas acabam tendo uma carga de vivência, de estrada, de como superar, muito interessante. Então, são pessoas que têm muito o que falar, muito o que mostrar. Então, por isso eu continuei achando muito importante. E outra coisa também, Cleiton, que faz com que a gente entenda a importância da cultura e da pessoa com deficiência na cultura. Vamos imaginar o esporte. Como é que é seu nome? Andréia. Andréia, você consegue entrar para um time de cadeirantes de basquete? Não. Por quê? Porque ele é restrito, não é? Ele é só para cadeirantes. Então, o esporte é maravilhoso para as pessoas com deficiência, porque ele cria essas oportunidades, uma socialização. Só que eles continuam na bolha. Eles continuam entre eles. Porque o esporte é uma questão física. E a maioria, todos têm questão física. Então, para igualar de possibilidade, assim como tem time feminino, tem time masculino, você tem o paradesporto. A cultura não existe paracultura. Existe cultura. Então, só a gente consegue fazer com que essas pessoas apareçam de fato e que fiquem normalizadas na nossa sociedade o tempo inteiro. Por exemplo, eu cheguei a essa conclusão porque eu tive familiares com deficiência, né? Então, eu tinha um primo, por exemplo, que morava em Vassoura, cidade do interior do Rio. Ele era cadeirante, ele não saía de casa, porque ele tinha vergonha de ser cadeirante. Olha que loucura! Quando a minha avó, que também ficou mais velha, saía em Vassouras de cadeira de roda, chegavam para ela e falavam assim, Cleiton, para minha mãe, que estava com ela segurando a cadeira, você está expondo a sua mãe. Eu falei, gente, que maluquice. Quantas vezes eu tive no teatro, os cadeirantes entravam e eu falei, vamos descer aqui pela rampa, gente, dá para vocês ficarem mais para frente. Não, a gente não quer incomodar. Eu falei, que isso, gente? Como incomodar? Ué. Então, assim, eu já vi muitas pessoas com deficiência achando que incomodam, achando que são um peso. Gente, acontece. Do mesmo jeito que a gente nasce, às vezes, linda, nasce feio, nasce com uma deficiência, ou fica. Ninguém escolhe isso. Isso não é pelo menos na minha crença, não é uma questão de mérito. Tem gente até que acha que você vem, né, pagar coisa. Eu descarto essa ideia totalmente, mas enfim, respeito às crenças. Então, é muito importante nós ficarmos atentos a isso, de estar sempre chamando essas pessoas, porque chamando a gente está dizendo que elas têm a dignidade que nós temos também. E elas são capazes, elas querem mostrar essa capacidade. Gente, eu já vi coisas assim inacreditáveis. Então eu percebi que era muito importante lutar por isso também. Então, por exemplo, se eu ganho um edital hoje eu estou cheia de trabalho. Por quê? Porque para eu ter trabalho, eu tive que bater na porta de ministros, secretários de cultura, para dizer, olha, existe isso daqui. E aí eles fazerem políticas públicas para isso. Por quê? E eu vinha com a lei. Olha, a lei está dizendo aqui que para o preto você não é obrigado por lei. E é importante que a gente faça, porque realmente existe racismo no Brasil, da forma brasileira, mas existe, tem que lutar contra. Mas vocês estão fazendo para quem nem está previsto na lei. Então vocês têm que fazer com certeza. Gente, sabe o que eu tive que fazer? Vou contar para vocês.
Eu falei, caramba, o Mink não estava fazendo nada nessa época. Nada, era só os outros grupos. Isso foi na época da pandemia. Eu falei, vou entrar com um projeto para ser patrocinada pela Embaixada da Holanda, Sim. Países Baixos. Eles davam um dinheirinho para fazer coisa online. Sabe o que eu fiz? Falei, vou conversar com todos os secretários de cultura estaduais e municipais. Vou fazer uma live por cada estado. Ah, mas Paula, como é que eles vão te atender? Eu falei, porque eu não sou política, não estou do lado X nem Y. Eu tenho um currículo que eles vão querer conversar comigo, não sei o que e tal, então eu vou conversar com eles. Resumidamente, fiz 28 lives, incluindo poder público de instância federal, e aí conversei, resumidamente, de forma gentil, eu começava a live assim, estamos aqui falando com Pernambuco, o estado que tem isso, que tem aquilo outro, que tem o Lenine, que tem não sei o que, enfim, falava de tal maneira que o político ficava orgulhoso, o secretário ficava, nossa, meu estado é o melhor. Ela gosta mais do meu estado do que dos outros. Fiz isso, obviamente, com todos, eles ficavam muito à vontade. E aí eu mostrava a lei para eles. Depois eu posso até passar para você, se quiser colocar na descrição do vídeo. Passava a lei de obrigação de políticas públicas para eles. E aí mostrava um vídeo do Teatro Sentidos, que era uma estética diferente, e mostrava um vídeo de um holandês, por isso a Embaixada da Holanda nos patrocinou, que era uma festa para surdos. Gente, vocês imaginam que loucura que era o chão vibra. Tem odores, tem o som, tem vários. É uma loucura. Eu posso até disponibilizar também o link para essa festa holandesa. Então, apareceram para essas pessoas duas figuras descoladas, com novas estéticas, incluindo a pessoa com deficiência. E deixou de ser aquela coisa, vamos dar um dinheirinho para o grupinho dos ceguinhos. Não era isso, eram novas estéticas, novas possibilidades, obrigação de lei. E aí, no momento dessa live, a gente perguntava, e aí, o que os senhores estão fazendo? Muitos já estavam fazendo alguma coisa e tinha gente que não estava fazendo absolutamente nada. E está tudo isso registrado. A partir desse período, a gente começou a verificar que vários editais começaram a acontecer. Então, é muito bom estar falando. Eu queria salientar que por que eu estou aqui? Porque a história da doutora Edna e do doutor Arnoldo se cruzam com a minha história quando tudo isso aqui aconteceu por conta das condições do neto. Aleph, não é o nome dele? Isso, Aleph. Por conta das... Tá bem aqui atrás dessa parede mesmo. É vizinho. Então, é por conta do Aleph ter passado a ter condições específicas. Então, quando eu ouço a história desta mulher, deste casal, que eu percebo que funcionam maravilhosamente bem juntos, com essas ideias, eu falei, que isso? Não, inclusive, quando eles me convidaram para vir aqui, foi uma carta tão bem escrita, eu falei assim, lógico que eu vou, porque nunca fui, assim, tem gente inteligente ali, porque não é uma carta... mas que maluquice é essa de fazer um teatro no interior. E aí me contaram mais ou menos a história dela, que tinha uma interseção com a minha história. Eu falei, eu vou saber quem são essas pessoas, porque ela é uma aventureira no melhor sentido da palavra, né? Eu acho que não é aventureira a palavra, é guerreira. Ela é uma guerreira, e assim, eu me vejo guerreira também. Eu já fiz personagens baseados em mim mesma, que a minha indumentária era meio de guerreira. Porque você bater porta é a mesma coisa que você dar uma machadada e entrar. Olha, eu vou entrar aqui, tem que ter pra gente. É quase como se a gente estivesse tendo que conquistar território. Então, eu me sinto assim, uma viking, sabe? Que tem que conquistar novos territórios. Eu trato eles como visionários, viu? Porque mas eles é uma nova mentalidade. Exatamente. E o teatro, olha, é tão importante. Se você me permitir, Cleiton... Eu ia até te perguntar mesmo, como que o teatro ele foi importante na construção da sua vida? Olha, se não fosse teatro, eu acho que eu já tinha... Sei lá o que tinha acontecido comigo. Porque, primeiro, a pessoa autista, ela não é só tímida. Ela tem... Quer dizer, tímida. Ela não é só introspectiva. Ela também tem... Como ela não presta muita atenção no entorno... Quer dizer, eu tô falando de autismo nível 1 de suporte, tá, gente? Que é a antiga síndrome de Asperger. Que esse nome não é mais... Foi retirado dos livros porque era um nazista esse senhor. Então, a gente entrou dentro do espectro do autismo. Então, nós somos o autismo nível 1 de suporte. Então, a gente não tem prejuízo de fala, prejuízo nenhum cognitivo, mas a gente tem dificuldade da comunicação. Olha isso, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de comunicação e não estou aqui
tentando conversar bem com vocês, né? Mas isso a gente tem esse prejuízo, que não é um prejuízo só do falar bem, é um prejuízo, por exemplo, de... Como é que é o nome do senhor, por exemplo? Luiz. Aí o Luiz fala alguma coisa comigo, ele começa a me contar. Aí eu não presto muita atenção, porque o que ele está me contando é da fazenda dele, e aí isso não me importa muito, me importa mais as coisas do meu universo. Então, assim, a dificuldade de comunicação é porque o autista ele quer saber dos interesses dele. Então, ele tem dificuldade de se interessar pelos assuntos das outras pessoas, portanto, ele acaba não tendo uma comunicação muito boa, e ele também não consegue entender, às vezes, por também não observar muito, a questão de se eu falar, senhor Luiz, o senhor está muito mais gordo aqui do que da outra vez que eu vi. Eu nem conheço ele, entendeu? Será que ele vai receber isso bem? Entendeu? Então, assim, a gente é meio sem noção. É como funciona, né? Então, quantas coisas eu já cometi porque eu não tinha muito essa observação para o social. Então, por exemplo, outras coisas que a gente faz. A gente usa a roupa que a gente se sente confortável. A gente não está nem um pouco preocupado com moda, com nada, porque moda é uma coisa social, é para o outro também. Então, a nossa moda é o que é confortável, o que a gente acha bonito. Então, são pessoas bem diferentes. Então, aí a gente acaba tendo esses prejuízos sociais. Quando você sabe que você começa, agora eu entendi que aquilo que a pessoa me falava que eu devia ser um pouco mais comedida. Entendi por que eu perdi isso. Então, é muito bom você saber como você é. Então, aí perguntou do teatro. O teatro foi bom para mim porque eu era simplesmente um ser ostra, né? E aí o teatro me fez entender que eu poderia transformar a minha realidade, o que estava aqui dentro, em algo que eu pudesse vivenciar mais. Então, aí perder a timidez era uma obrigatoriedade para eu conseguir fazer aquilo. Então, eu não estava sendo forçada, eu estava obrigatoriamente. Então, aí eu comecei a conversar e ter amigos que gostassem das mesmas coisas que eu, que pudessem construir as mesmas coisas. Então, e aí eu comecei por conta disso, essas habilidades todas foram se desenvolvendo e eu fui criando o meu próprio caminho. Provavelmente, se eu tivesse numa empresa, tivesse um chefe, o chefe talvez não me compreendesse, o chefe talvez ficasse com medo de mim, porque ela é estudiosa, ela é criativa, talvez me deixasse de lado, com medo de mim. Então, quando então eu pude ter uma autonomia, eu pude ter autoria, assim, eu sou muito autoral no meu trabalho, graças à arte. Então, a arte, ela é importantíssima, e vocês aqui de Alexandria têm que beijar os pés desse casal e de Deus todos os dias, porque eles estão trazendo algo muito precioso para cá. Então, assim, e são inúmeras as possibilidades das artes. Eu, por exemplo, me encontrei no teatro, mas tem gente aqui que vai se encontrar na literatura, tem gente que vai se encontrar no artesanato, tem gente que vai se encontrar no paisagismo. Sim. A arte faz com que tudo aquilo que você sente, que está guardado dentro de você, que está mal resolvido, você, de alguma forma, seu subconsciente trabalha e você se expressa, bota para fora e te cura botando para fora. Então, é algo que a religião também ajuda, quando bem realizada, bem pensada, com pessoas sérias, também é muito bom. Mas o teatro, as artes têm uma questão prática com seus sentimentos, a prática de colocar os sentimentos para fora, coisa até que você nem sabe, né? E isso gera uma cura, gera uma alegria, gera uma felicidade, gera uma comunicabilidade. Então, eu acho que se eu não tivesse ido para o caminho das artes também, talvez eu pudesse estar aí como é que se diz? Nesses percentuais de pessoas que resolveram ir dessa para melhor ou pior, não sei. Porque eu já tive muitos momentos muito difíceis de achar que ninguém me compreendia. Ou que é chata que fala pra caramba, enfim. Ou ela tá querendo fazer teatro pra cego, que maluquice é essa? Então, assim, porque minha cabeça tava na frente. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí o Elon Musk, que é um autista, tem aí algumas pessoas que pensam como a gente pensa, que estão desbravando o espaço. Sim. Então, eu acho que, assim, o casal, a doutora Edna e o doutor Arnoldo, eles têm algo de parecido. E eu me identifiquei, gostei muito deles, dessa coisa desbravadora e de saber o quanto aquilo pode fazer bem. Justamente. Então, tem tudo isso. As escolas de arte são fundamentais, são importantíssimas para a saúde mental. Hoje a gente vive um momento de saúde mental pesadíssimo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A depressão está aí cada vez mais acelerada. A gente tem TDAH,
a saúde mental é uma coisa que realmente é foco. Então, a arte, ela traz saúde mental. E então, assim, eu acho que por isso que assim, como não estar com eles dentro dessa história de dois e mais guerreiros, porque já tem aí soldados, generais, já tem. Já, 30? Oi? São 30, já olha são que 30. exército maravilhoso, entendeu? E queria também falar uma coisa importante para as pessoas. O palco é seu. Para as pessoas que têm, às vezes, uma religião, como a religião evangélica, às vezes a gente na cultura chama de evangê. São os evangê. Que, às vezes, alguns evangélicos fundamentalistas, ou até podem ser católicos fundamentalistas, acreditam que a arte é coisa do canhoto, é coisa do demônio, é coisa do não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vamos estudar. O teatro começou no Brasil com os jesuítas, contando evangelizando através do teatro. Então, assim, o trabalho que eu faço é, obviamente, um trabalho que tem uma origem de uma pessoa que teve uma formação cristã. Então, assim, a gente pode... A política também não é assim, não tem políticos, claro que são raros, mas não tem políticos que são incríveis, que fazem coisas maravilhosas. Você tem políticos também que a gente queria que desaparecesse do espaço. E a arte é a mesma coisa. Você tem artistas e artistas. Então, pelo que eu já ouvi a doutora Edna falando e o Arnoldo também falando, de que eles são apreciadores do belo. Apreciador do belo não é exatamente só aquilo que é esteticamente bonito, palpável, mas olhos, a beleza do espírito, é a boa música, é aquilo que nos leva para a transcendência. Então, assim, eu gostaria muito que quem for aqui de Alexânia, que não estiver ainda nesse exército, que se engajasse, porque é uma coisa que pode trazer turismo, pode trazer saúde mental, pode trazer, botar a Alexânia muito mais no mapa do que já está, entendeu? Porque grupos que podem se formar aqui, grupo de teatro Maripadi, de Alexânia, sabe? Podem dar entrevistas em outros lugares. Então, assim, é um enorme presente, e se eu fosse de Alexânia, eu ia erguer uma estátua pro casal. Realmente os dois tá de parabéns mesmo. Os dois tá de parabéns, porque assim, tá trazendo um olhar para Alexânia. E vou falar que tá trazendo um olhar para Alexânia. Tá aqui, prova disso, uma experiência incrível, o Brasil e o mundo afora, falando aqui nos palcos de Alexânia hoje, falando aqui no palco do Papo Local, né, falando para o cidadão de Alexânia. Tem um pessoal aqui também que são os produtores aqui, eu acho que o Valdivino, não sei se já conhece, mas assim, vamos trazer um espetáculo também que eu acredito, eu tô aqui sonhando já em conhecer esse outro lado da história. Não sei, acho que você podemos falar, né? Tá aqui o grupo aqui, a mãe da Cássia Eller tá aqui também. Gente, assim, é algo impressionante. E pelo que eles falaram aqui, eu quero que ele conte um pouquinho pra gente. Paula, aproveitar também a tempo aqui, falar da presença também aqui do presidente da UAB, subseção Alexânia e Abadiânia, né? Dr. Valdivino, tá aqui conosco também. Ele estava na minha frente na inauguração, não foi? Isso. Aí eu falei, lembra que eu falei, o senhor falou muito bem? O senhor lembra? Lembra disso? Esse é o presidente da UAB aqui, Dr. Valdivino, tá aqui com a gente também. Pessoal, eu quero... Antes de você passar a palavra, eu só queria fechar aqui minha fala, porque são coisas importantes que eu queria falar logo para ficar livre. Eu queria passar alguns números para vocês que são importantes, tá? Maravilha. Inclusive até para os nossos amigos produtores. Teve uma pesquisa num grupo, assim como o Agadim, lá na Inglaterra, chamado Scope. E eles fizeram uma pesquisa de como as pessoas com deficiência são vistas pelas pessoas sem deficiência. 67% das pessoas entrevistadas se sentem desconfortáveis ao falar com pessoas com deficiência. 21% admitem que evitam falar com pessoas com deficiência. 36% acreditam que pessoas com deficiência 85% acreditam que pessoas com deficiência enfrentam preconceito. 24% das pessoas com deficiência dizem que as outras pessoas esperam menos delas. Tá, isso aí vocês veem como é que a gente precisa mudar a cabeça das pessoas. Eu queria só apresentar mais um outro número, que são os nossos números da quantidade de pessoas com deficiência, tá? Aqui, ó. Segundo o censo do IBGE de 2020, 18,6 milhões de brasileiros, ou 8,9% da população, se declarou ter algum tipo de deficiência ou algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus.
Então, esse número equivale a 6 vezes a população do Uruguai, 2 vezes a população do Paraguai e 1,5 vezes a população da Bélgica. Em outras palavras, o universo das pessoas com deficiência no Brasil equivale a uma nação inteira. Se considerarmos que cada pessoa com deficiência se relaciona diretamente com pelo menos 2 pessoas, pai, mãe ou filho, esposa, enfim. Se cada pessoa com deficiência se relaciona diretamente com pelo menos 2 outras pais, cônjuges, filhos, estamos falando que 54 milhões de brasileiros são impactados pelo tema. Um número com peso político que pode levar um candidato à presidência ao segundo turno. Caramba. Então, são com esses dados que eu cheguei assim, com o meu Machado Viking, dizendo, olha, precisamos ter espaço também. E aí eu queria, já que você vai passar a palavra para ele, queria pedir para o nosso querido produtor que essas palavras possam reverberar e que você possa fazer arte inclusiva, que é isso, as pessoas com deficiência estarem no palco, não só assistindo, mas também sendo ativas. Cara, é isso. Impressionante, viu? Impressionante. Fique à vontade para se apresentar. É um prazer enorme ter vocês aqui também no palco do Papo Local, um espaço realmente que ele veio para ficar, né, doutor Valdivino? Bom, quando a Paula começou a falar, minha primeira reação foi, vou embora. Porque diante de uma mulher dessa aí, a gente tem que... Né, experiência enorme, né? O negócio é muito legal, um aprendizado muito bacana que a gente está tendo aqui hoje. E, assim, o que eu podia dizer a respeito disso? A gente tem pessoas com deficiência no nosso grupo. Tem? Tem. Mas, mesmo? Então conta aí. Infelizmente, eles não são atores porque não viraram atores. Mas eu tenho, por exemplo, uma pessoa com DI, teve um acidente, passou por lado de lá, voltou, está viva até hoje, e que ela trabalha com a gente normalmente, na produção. Que bom. Porque não apareceram atores com deficiência, senão eu teria colocado sem problema nenhum. É porque não tem formação para eles ainda, a gente tem que batalhar para ter formação. Porque eu não tenho as pessoas ali. Temos o nosso gaitista, por exemplo, que tem problema no braço, nós temos negros, temos judeus, católicos, protestantes, temos brancos. Então vocês fazem arte inclusiva. LGBTQIA+, nós temos. Então, do que você pensar, você vai pensar um pouquinho a gente tem. E no palco, ou fora dele, para mim dá no mesmo, porque a gente depende muito das pessoas fora do palco. Você sabe disso. É claro. Se eu não tiver uma pessoa para me iluminar, para para colocar um som bacana, que eu consiga ser ouvido, se eu não tiver toda aquela produção primeiro para eu chegar no teatro e conseguir apresentar um espetáculo, o espetáculo não funciona. Sim. Então a gente depende de todos. Então eles fazem parte do espetáculo. E a gente não tem essa... Até no grupo, o pessoal pode falar aí melhor que eu. Dentro do ônibus ou dentro de uma van, ou quando a gente está em algum hotel, algum lugar, é um grupo. Quem está fazendo o quê, pouco importa. Alguns estão em cima do palco, outros não. Então a gente tem esse trabalho também, porque eu me identifiquei muito com o que você falou, porque eu sempre fui o estranho. Né? Eu sempre fui esquisito. Eu me visto do jeito que eu gosto, não me interessa moda. Teve épocas que eu lia 5 livros de uma vez, parava, vamos pegar outro no mesmo dia. Eu já li livro em alemão sem saber alemão. Então, assim, e aquilo fazia sentido de alguma forma. Você pode ser altas habilidades, você sabe, né? É que na época não existia essa classificação. Então eu fui muito prejudicado por isso. Eu aprendi a ler com 3 anos de idade. Então, altas habilidades. Então eu era esquisito. Então, assim, e altas habilidades sofre, sabia? Muito. É muito sofrido. Então fui me identificando com cada coisa. E eu cheguei num doutorado também. Mas isso não me faz melhor nem mais especial do que os outros. Me faz mais responsável. Porque eu preciso usar isso de uma forma onde eu consiga trazer todo mundo dessa forma que você falou. Vou te contar uma história. Tem um colega que trabalha comigo que ele morou na Suíça. Eu não lembro o país exatamente, mas é um país desse, rico, todo ok. E ele começou a perceber que nesse país tinha... Como que tem gente com deficiência aqui, né? Gente de cadeira de roda, de muleta, gente de tudo que é jeito. Tá, legal, então aqui tem mais. Aí ele voltou pro Brasil e falou, não é que aqui tenha mais, é que lá eles aparecem. Exatamente. No Brasil pode até ter mais, e essas pessoas não aparecem. Justamente. Elas têm vergonha. Estão trancadas em casa, sem acessibilidade na rua. Entende? Ou então, não vale a pena ir no museu, não vale a pena ir no teatro, porque não tem acessibilidade. Como entrar. Você não consegue subir num ônibus. Isso. E como é que você vai no teatro se o teatro é caro?
Então, quando eu fiquei sabendo dessa ideia de um teatro aqui em Alexandria, eu falei, sensacional. Por quê? Porque você está levando cultura para um lugar onde muitas vezes já me disseram, não vá lá, porque lá não tem. Eu já fui em cidade pequena fazer o espetáculo, que eu ouvi assim de um produtor que a gente tinha, não, lá não vale a pena porque as pessoas não vão nem entender o que você está falando. Sim. É justamente lá que eu tenho que ir. Exatamente. Mas como assim não vou lá? Entende? Então, tudo que você está falando aí, a gente vai se identificando com alguns pontos e a gente vai vendo coisas em comum e coisas que a gente já faz sem ter, talvez, essa consciência que você está falando. Porque, para mim, na minha cabeça, eu não preciso de nada especial para me igualar ao meu baixista que está ali. Meu baixista é negro. E daí? Isso me faz melhor que ele? Claro que não. Isso para mim nunca foi nem assunto. Eu já falei disso com você. Nunca. Sim. Nem é assunto. Por quê? Porque eu quero que ele toque contrabaixo. Você sabe como é que pensa o autista sobre cor? Assim, vou falar para você porque a gente tem um pensamento muito concreto. Na minha cabeça, eu sou bege e você é marrom. E a gente é da mesma cor, só que você é um pouco mais para frente, né, no espectro de cor, mas a gente é da mesma cor. Então, assim, toda vez que eu tenho que falar que eu sou branca, eu falo, gente, eu não sou branca, então, eu sou bege. Me pergunta que cor eu sou. Que cor eu sou? Eu sou humano. Exatamente, não tem isso de Eu branco e acho preto, melhor entendeu? O que interessa Mas a gente isso? sabe que tem uma questão histórica, enfim. Ele tem menos capacidade que eu, por isso, ou eu tenho mais do que ele? Não. O que ele faz em cima do palco, para mim, é sensacional e é o que basta. E daí? Exatamente. Eu agradeço aqui o Sim, espaço. muito bom. Muito obrigado. Inclusive, eu quero até agradecer o pessoal que está participando conosco aqui. São várias mensagens muito importantes. E a gente fica muito feliz, né, ver as pessoas participando. E principalmente, né, eu tô aqui segurando para não ficar com a boca aberta para ouvir tanta história interessante. E a gente vai passar daqui um pouquinho para ela, mas eu quero te fazer uma pergunta, assim, que ela é muito importante. Nós sabemos que você é pioneira nessa questão da arte inclusiva desde 1997. O que mudou de 1997 para 2025? Há um espaço temporal muito grande. Olha, eu acho que mudou porque assim, existe um movimento que começou nas Paralimpíadas de Tóquio. Sim. Que eu acho que foi 2021, gente. Quando que foi? Não lembro quando foi as Paralimpíadas. Mas, enfim, o dado histórico que começou procura aí, gente, no Google, para mim. Dá um Google. Eu não lembro quando foi as Paralimpíadas. Mas começou nas Paralimpíadas de Tóquio, que se chama We the 15, que no mundo existem 15% de pessoas com deficiência. Então, esse movimento entendeu que realmente, isso tudo que eu estou falando, entenderam que realmente as pessoas com deficiência estavam para trás. Que era preciso ter uma força, uma aliança de todas as áreas da sociedade, poderes... Não, mas deve ser 21. Não, porque foi a última. Não, a última. 21. Em 21 foi lançado, então, e esse We the 15, e eles têm como preceito, ou como norte, ou como meta, que em 2030 os lugares estejam mais dignos para receber as pessoas com deficiência. Então, eu acho que vários movimentos estão acontecendo a partir disso. Então, você já começa... A ONU também tem trabalhado muito com isso, com todos os documentos que são postos a público. E você tem também os países mais adiantados. Você vê os Estados Unidos, Inglaterra, já com esses estudos, vendo... como as pessoas veem as pessoas com deficiência. Você tem também, por exemplo, tem medições de quanto a pessoa com deficiência aparece nas televisões, já tem estudos sobre isso. E cada vez mais isso está se estruturando. Sim. E à medida que está se estruturando, você começa a ver mais essas pessoas por aí. E a partir do momento que você vê essas pessoas na televisão, tendo uma vida digna, assim, com profissão, com romance, com... A mesma coisa que aconteceu com o povo preto, a mesma coisa que aconteceu com o povo LGBTQIA+. De repente você tem numa novela um casal gay, isso tratado com normalidade. Quanto mais normalizado está sendo todos os segmentos, mais as pessoas estão ficando acostumadas com a diversidade. Então a cultura é muito importante, porque a cultura trabalha naquilo que é mais... Que é muito importante, são as crenças das pessoas. Então, assim, esse é um assunto do meu hiperfoco mesmo. Então, o que acontece? As pessoas têm crenças. Elas podem acreditar, se tiverem um caráter
debilitado que a pessoa preta é diferente da pessoa branca, entendeu? Ou ela pode justamente acreditar que isso é uma grande besteira, que isso não faz o menor sentido. Então, e a vida da gente vai... E quando a gente tem moda, por exemplo, a moda faz com que várias pessoas vistam boca de sino, a moda faz com que várias pessoas usem, de repente, sei lá, o cabelo frisado, olha, tem uma frisada, tem outra frisada aqui, tá na moda, entendeu? Agora, então, você pode provocar comportamento. Então a cultura é importante para quê? Para provocar os bons comportamentos. Pode provocar os maus também, mas isso é uma questão de julgamento pessoal. Mas você pode provocar os bons hábitos, os bons costumes, e vendo, o ser humano ele tem essa coisa de espelhar, de copiar. Então, nós que somos do teatro, que somos da televisão, você que nós somos do meio de comunicação, nós somos espelho. Olha a posição que nós estamos aqui, sim, espelhados para uma plateia. Verdade. Então, se a gente espelha coisa bacana, ideias mais humanas, não são progressistas, ideias mais humanas, você tem essa modificação. Então, o que mudou? Mudou é que algumas portas foram abertas e alguma consciência já foi passada para as pessoas, até por conta até dos outros movimentos. Sim. Porque se você tem um movimento preto avançado, se fala sobre preconceito, claro que você vai pensar nos outros preconceitos também. Então, assim, eles irem para frente é muito bom para a gente, para todos os segmentos, entendeu? Então, eu acho que tem tido uma evolução. Acho que a gente tem que ficar muito atento com o fundamentalismo religioso, sim, seja de qual religião, sim, que for, porque é ali que tem muito preconceito para todas as áreas. Então, por isso também que a gente precisa da cultura, porque a cultura gera senso crítico, gera questionamento. Então, quando você ouve umas regras assim meio malucas, ou quando você vê umas coisas que não montam, ou que estão muito ultrapassadas, você vai ter senso crítico. Então, por isso que a cultura, eu acho que o Brasil, que é um país tão rico, que é tão imenso e tão maravilhoso, a gente tem que cada vez mais pensar na cultura, mas não como a maneira de você conseguir ter eleitor. Então, vou dar dinheiro para os famosos, porque não é isso. É sim, pensar que, por sermos diversos, temos uma cultura diversa, uma cultura potente pra caramba, porque a gente sabe que quando tem um cruzamento genético, você tem uma espécie mais forte, concordam? Então, a gente tem um cruzamento de várias genéticas culturais, assim, de várias tribos culturais. Então, a gente no mundo, somos incríveis na música, na dança, no teatro. Então a gente podia estar, exportando mais ainda a cultura do que a gente... Verdade. E aí a gente está num universo que eu acho que a cultura tem que se rever. Precisa ocupar os espaços. Eu vou dar um exemplo, gente. No Mangueiral, que é onde eu moro, tem assim 20, 30 igrejas evangélicas, sei lá, umas 20. Não tem um centro cultural. Então, assim... Eu não sei qual daquelas igrejas evangélicas, tem alguma que é fundamentalista, não sei se é uma que fala que fazer arte é coisa do sei lá do quê. Então, a gente tem que ter centros culturais também. Centros culturais para, inclusive, não estou falando contra, gente, ao contrário, gente, minha família é católica, parte da minha família é evangélica. Não é disso que eu estou falando do fundamentalismo. São sim, aqueles que assim como tem políticos errados, artistas errados também, que também são fundamentais de outras coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para que avance. Então, eu espero que esse governo atual já está vendo que é preciso descentralizar, que é preciso democratizar, que é preciso que as pessoas possam ter como opção de lazer algo que também que seja bom para a cabeça delas, entendeu? Então, melhorou muito, excelente, mas tem muito que melhorar. Bom. É importante falar, né, que o fundamentalismo ele faz mal em qualquer área, né? Coitado do Cleiton, gente. Mas ela falou aqui uma coisa importante e resume-se a importância do teatro, né? Que ele é muito importante nesse processo. E ninguém nada melhor do que, né, os autores e criadores do teatro no Cerrado Goiano, visionários. Seja muito bem-vindo também. Quero passar a palavra para a doutora Edna, falar um pouquinho conosco. Edna, você tem a liberdade de fazer as suas colocações. De tudo isso que ela falou aqui, hoje a gente consegue enxergar mais ainda a grande visão que vocês tiveram de criar o teatro aqui no interior do Brasil, especificamente no Cerrado Goiano, Alexânia, Goiás. Fique à vontade. Emendando não, realçando, destacando uma fala da Paula, que ele não ia ao teatro, ele se sentia
achava que incomodava no teatro a pessoa com deficiência, porque ele não teve uma formação para pensar diferente. Isso. Então, essa formação para pensar diferente é o que vai acontecer. Uma coisa é uma gota de água no oceano, mas é uma gota de água. Vai acontecer dia 7. Eu vou passar para a Andréia para ela dar esses detalhes. E depois também queria voltar a segunda coisa. Sim. Lá para o nosso querido produtor, para ele convidar para a apresentação que eles vão fazer aqui em Alexandria, no teatro. As duas coisas são extremamente importantes. Depois eu falo da gente. Nossa, viu? Ela passa para os atores principais. Né? Com certeza. Mas Dona Edna é diferente. Uma boa rainha sabe delegar para os seus generais, não é isso? Primeiro, boa tarde a todos, né? A gente está com essa proposta, né, que a Paula trouxe brilhantemente, que para uma pessoa não ser apenas um espectador. Hoje, o Teatro Maripadi, ele já é acessível. Acessível como? Qualquer pessoa com deficiência pode ser espectador. Ele não vai ter dificuldades nenhuma de acesso, de mobilidade. Pessoas com neurodivergência vão poder ter uma equipe treinada, um local mais tranquilo para, caso haja necessidade de uma regulação, porque a gente sabe o barulho, a fumaça, as luzes. Então, a equipe já foi previamente treinada para isso. Temos intérprete de Libras também disponível. Enfim, isso, o jogo, né, o beabá, tá tudo feito. Mas para... Poliglotas, tudo. Mas para dar um passo além, né, a gente quer colocar o quê? Para o teatro ser agora inclusivo. Para que os artistas façam a arte acontecer no palco. Então, o nosso chamamento está aberto, um chamado público para bailarinos com deficiência, nesse ciclo, com deficiência auditiva, com deficiência visual, com o TEA e síndrome de Down. É nesse ciclo. Esse vai ser a primeira gota, né, nesse mar. E são 5 bailarinos que serão selecionados para, junto com uma outra amiga brilhante. Não, desculpa, vão ser só 4, porque hoje nós duas choramos. Choramos juntas. Junto com quem se inscreveu. Conte para eles. Isso é extremamente importante. Hoje a gente, por indicação da associação aqui da ASPA, né, que está prestigiando aqui de Alexandria, que agrega pessoas com deficiência, a gente ligou para uma tutora de uma garota síndrome de Down e ela queria se inscrever, já se manifestou para essa representante da ASPA e a gente teve, assim, o prazer. Eu estava conversando com ela, conversando coisas institucionais, mas quando eu comecei a chorar, eu dava vontade de chorar de novo, de lembrar da Thalita, que é uma menina que tem 22 anos, mas como a própria tutora diz, ela parece que tem 15, né? Tanto fisicamente como a mentalidade. E quando ela descobriu que ela ia dançar no palco, ela começou a chorar, então, e eu não conseguia mais falar com a mãe dela, porque eu comecei a chorar também. Aí eu olhei para a doutora Edna e queria que ela continuasse a ligação, e ela estava chorando. E aí, assim, ela gritava, ela falava, é meu sonho. E aí já sonhando com o vestido, com a maquiagem, enfim. E eu contando para ela quem que vai ser a professora coreógrafa dela, que é uma grande mãe que veio aqui, assim, que trata seus bailarinos como mãe mesmo. E ela fez um espetáculo maravilhoso, que foi o Mágico de Oz. Ela trouxe mais de 50 alunos que fizeram um show que, nossa, foi mais do que a gente podia esperar. Maravilha. Então, quando eu falei tudo isso para Thalita, para dona Esmeralda, foi muita emoção mesmo, foi visceral. Então não tem como conter. Então, só da gente estar vivendo isso já é, né, essa gota de água no oceano, mas que mostra que... Não é gota não, é muito que vocês estão fazendo, é muito importante, é isso mesmo, estão fazendo, vocês estão começando por isso, gente, e o que você falou, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou querer vir assistir, vou estar lá no Rio, mas vai ser bom demais. Mas continua, André, continua. Então, aproveito... A Carol Dornas, não sei se você ia falar. A Carol Dornas, que assina a coreografia desse dia, que foi essa que trouxe o espetáculo Mágico de Oz, e ela que vai fazer os ensaios com esses bailarinos selecionados que vão se apresentar nesse dia, que vai ser um dia muito especial, que vai festejar a inclusão no Teatro Maripadi e vai trazer também uma bailarina que já é internacionalmente conhecida, que é a Vitória Bueno.
Sim. Que ela tem uma história muito linda também de superação. E Ela apareceu na abertura de alguma. O que era aquela? ela ficou conhecida porque ela foi e venceu naquele programa America's Got Talent. Mas ela fez uma abertura também de alguma novela, algum programa na TV Globo, que eu me lembro dela passando. Então, ela já faz muita publicidade também, ou agora, enfim, de maquiagem, ela adora se maquiar e ela faz tudo. Não, há 6 meses na agenda. Procurando uma pauta para ela aqui. Porque ela tá realmente muito corrida. Mas vai trazer uma dança e o relato também. Ela vai fazer uma palestra nesse dia. Enfim, é um dia que a gente tem muita expectativa e já tá vivendo ele com muita emoção. Né? Excelente, maravilha. E tem que divulgar bastante em Brasília, porque Brasília tem movimentos de artistas com deficiência que dançam também. Então, acho que eles vão ficar fascinados de poder vê-la, já que ela tem toda essa representatividade, que ela já tem toda essa história. Então, eu também, o que eu puder, vou querer também divulgar em Brasília, Perfeito. porque é importante o que vocês estão fazendo. Porque lá em Brasília, eu vou falar para vocês, o que vocês estão fazendo é maior até do que às vezes acontece lá. Porque às vezes você tem uns grupos de ONG que ganham dinheirinho e fazem uma apresentação para os pais. Ou seja, acaba não sendo profissional mesmo recebendo dinheiro público. E vocês estão fazendo algo com os mais relevantes. Então, isso é muito importante. Mesmo. Importante, inclusive, para Brasília. Não se... Tá vendo como é que a Alexandra tá chiquérrima? Tô fazendo coisas que nem lá não tô fazendo. Pois é, gente, para concluir, antes E de agora, passar a palavra para o nosso produtor, também. eu convido a todos a estarem na Festa da Inclusão no dia 7 de fevereiro e prestigiar esse trabalho maravilhoso que está acontecendo. Maravilha, excelente. E agora uma notícia importante também para a Alexandria, né? Vamos lá, eu de novo, né? Então, assim, complementando um pouquinho, eles não são uma gota d'água, eles são um farol. É diferente. Porque você tá criando coisas onde as pessoas vão ter que olhar para você de algum jeito, de alguma forma, em algum momento. Enfim, a gente criou um espetáculo chamado Cássia Rejane, muito mais que Heller, porque a gente não está falando da Cássia Heller, a gente está falando da filha da dona Nancy, que está aqui atrás, e que é tímida igual a Cássia. Parecida, né? Ela é parecidíssima, né? É bem parecida. Né? Então, assim, como isso nasceu? Eu estava lá em casa com a irmã da Cássia, que eu conheço há muitos anos, e comecei a perguntar para ela, sempre perguntei como era a Cássia em casa, porque eu tinha aquela ideia do Cazuza, do Renato Russo, a Cássia Heller deve ser igual. E aí eu perguntei, vem cá, a Cássia fazia aquelas coisas, ela era assim dentro de casa? Se ela fosse desse jeito, a minha mãe dava nela, dava na cabeça dela. E dava mesmo, depois que eu fui conversar com a dona assim. Então o que ela começou a descrever? Uma outra pessoa. Ela começou a falar histórias e eu falei, cara, mas não é a Cássia Heller. E foi a grande frase que ela me falou que mudou tudo que eu pensava a respeito. Não estou te falando da Cássia Heller, estou te falando da minha irmã. Essa é outra pessoa. E aí eu comecei a anotar o que ela estava me falando, eu falei, isso aqui dá uma história. E eu sempre fui, eu sou da escola do Oswaldo Montenegro, fiz oficina de menestréis. Então, assim, lá nos Conheci bem o Oswaldo. Morou bom até hoje, né? Doido, né, louco da cabeça. Maravilhoso, né? Sensacional, né? Ele é que tinha que estar. Então, aí ela me levou para conversar com a dona Nancy. Eu não conhecia. E aí eu sentei com a dona Nancy, a casa dela tem uma garagem muito grande, tem uma rede, tem uma cadeira de balanço, vamos conversar, só que nossos horários são bem diferentes. 3 horas da manhã, né, de a gente conversando fiado e eu anotando e ela contando. Montei a história, mostrei para eles. Ela olhou assim para mim, é desse jeito que eu quero falar da Cássia. Olha. E a gente teve a grande ousadia, eu diria a grande cara de pau de não usar músicas da Cássia, né? Por quê? Não cabiam. Naqueles momentos que a gente está falando, não cabe. Dá para colocar? Até dá. Mas vai ficar, eu vou fazer mais um caça-níqueis, como muitos que tem aí, não é o que eu quero fazer. A gente tem capacidade de fazer. Temos artistas maravilhosos que conseguem fazer. Então, por que não fazer? Então, nós fizemos tudo. Texto, música, é tudo nosso. Né? A maioria é meu, mas cada um tem o seu tijolinho lá. E, por exemplo, vou te falar uma das músicas. Eu perguntei para a dona Nancy se a senhora pudesse falar hoje com a Cássia, a senhora diria o quê? A resposta está na música. Da cena da mãe. No momento que a gente fala da Cássia, que teve febre reumática com 4 anos, que o médico falou para ela que ela não passaria dos 20. E aí ela decidiu que ia viver a 1000 por hora.
Então são essas coisas que a gente traz, né? E tá muito legal. O que você falou da cultura, da arte, ela ter que transformar tantas realidades com pensamentos, análise crítica, né? A gente não se importa das pessoas até nem gostarem do espetáculo, é um direito. Não gostou, legal. Não venha no próximo, ou venha para ver alguma parte da escola, né, que ficou em dúvida. Ah, mas vão gostar, como é que não vão gostar? O que não pode para nós é a pessoa sair do teatro sem achar nada. Ah, é. Aí não. Aí, Quem perdeu tempo, né? Que podia ter ficado em casa vendo Netflix. Podia ter ficado comendo pipoca e tal. Não. Aí não. Aí a gente falhou. Então isso é muito importante. Inclusive o não gostar não é ruim. A gente pode até ouvir algumas críticas e melhorar o que a gente está fazendo. É só estar aberto para isso. Então a gente está falando de uma Cássia Eller que viveu de 62 a 2001, mas a gente para em 89. Que é a dona Nancy, a nossa curadora, porque ela pega tudo aquilo, bota na ordem cronológica, coisas que a gente pergunta, talvez isso não aconteceu, isso aqui aconteceu, mas foi diferente. Aqui não foi bem assim. Então ela vai nos trazendo essa segurança e dando A resultado. narrativa dela, o olhar dela. E dos Ok. filhos, dos 4 filhos, né? Que conheceram uma coisa diferente, uma Cássia diferente, uma pessoa diferente, que foi até o final. Isso é importante a gente falar. Ela foi daquele jeito até o final. Ela nunca deixou de ser a Sácia, que morava lá com a dona Nancy, com os irmãos, e que, por acaso não, né? Mas que virou cantora e ganhou fama, e ela sempre falou, se isso aqui não der certo um dia, eu pego meu chapéuzinho, vou ali pra beira da praia tocar meu violão. Eu só quero cantar e tocar. E aí deu, a vida é isso. Esse ser humano que a gente está trazendo. Não é o artista do palco, então a gente fala. Porque esse artista a gente já conhece. Já de uma certa conhece. forma. Eu ia falar justamente já isso. conhece. Você O conhece. interessante disso é conhecer esse lado da história. Você vê no YouTube, com ela, inclusive, que é mais legal, é muito bacana. Então, por exemplo, em Brasília tem 2 jornalistas que não gostam de mim. Porque eu exijo música da Cássia nesse musical. Minha resposta para ele. Então você senta lá com a dona Nancy, ela vai te contar a história, você escreve o seu, e aí você bota a música da Cássia, fica bem legal. Perfeito. O cara fez uma matéria nossa muito ruim, fala muito mal da gente. Mas tudo bem, beleza. Eu acho que se vocês deixarem claro para o público, porque o que pode ocorrer é isso, do público ver rapidamente e falar, vou ouvir Cássia Eller. Não. E aí ele ficar... Eu sei porque aconteceu uma situação... eu esqueci o nome dela, vocês vão me lembrar. É uma moça que fazia muita coisa com o Paulo Gustavo. Ela fazia essa... Samantha Schmitz. Então, ela é mais. Exatamente. Ela é excelente comediante. E ela também é cantora. E aí. Muito boa também. Pois é, aí ela fez ela fez um show e não ficou muito claro que seria ela cantando. E aí eu me lembro que encheu, lotou e o pessoal reclamou muito porque não se entendeu direito que seria um show não de humor, mas de música. Né? Então acho que se você deixar claro, se a plateia estiver sabendo que ela não vai ouvir as músicas da Cássia, mas sim conhecer a Cássia através dos olhos da mãe, aí é um jogo ok. Como eu, por exemplo, já teve gente que chegou assim, mas eu quero enxergar no meu... Quero fazer sem venda. Falei, olha, a gente deixa bem claro que é um espetáculo assim, assim, assim. Se você quer assistir um espetáculo vendo, vai em outro. Mas ela não podia nem reclamar comigo, porque eu já, na chamada, fica bem claro, inclusive as pessoas estão com venda. Então, eu acho que tudo é uma questão de você deixar claro com o público. Eu converso primeiro com o público, eu falo, vamos combinar, né? Eu vou falar que não tem música da Cássia Eller, eu vou falar... Por quê? Porque aí eu já tiro toda essa carga de cima da gente vamos ter que tocar os sucessos da Cássia, que nem são dela, são de outras pessoas. Sim. A maioria não é dela, ela é tão tímida que as composições dela ela não cantou. Mas Então, isso é uma meu Deus. questão de opção. Você optou por isso, ok. Só tem que deixar claro Tá. para o público. Que E a aí gente vai vai. esperando uma coisa E agora são músicas muito legais, viu? Não é porque são nossas, mas são muito legais. Tem gente que me fala assim, mas eu não lembro da Cássia tocar essa música. Realmente eu não cantei. Posso fazer uma Mas eu pergunta acho para a mãe? fascinante é isso. Queria fazer uma pergunta para a mãe da Pode, fique à Cássia. vontade. Pode. Eu queria perguntar para a senhora, primeiro assim, um prazer em conhecê-la, viu? E parabéns pela sua obra de arte, que foi a Cássia, né? E que é a Cássia, né? Porque uma pessoa como ela é eterna. Eu queria perguntar para a senhora o que a Cássia mostrou quando era... Espero que não esteja na peça, né? Para não, de repente, ser um spoiler. Mas o que a senhora viu na Cássia quando era pequena? Essa primeira situação que, nossa, essa menina é diferente.
Ela tem uma coisa que só ela tem. O que foi que a senhora viu? Primeiramente, boa tarde. O prazer é todo meu e estou muito grata por esse convite hoje. Foi lindo, maravilhoso. Então, a Cássia, eu acho que ela já nasceu artista. Ela, com 1 ano e 2 meses, já aprendia a cantar. A babá dela ouvia música o dia todo. Ela aprendia a cantar ouvindo o rádio. Então, sempre falou. Ela queria ser artista circense, eu também via isso. Ela queria ser o quê no circo? Sei, ela sambava, ela tinha um sapateado bom, entendeu? Aí ela queria ser artista circense. Representava muito. E, inclusive, quando ela entrou para a escola, a professora elogiou muito, falou para mim: eu não tenho problema em ensaiar ninguém, ensinar nada. A Cássia ensina todas as músicas, ensina as crianças a dançar, e ela dirige, e ela que faz a apresentação aí, ela não me dá trabalho. Ou seja, já nasceu sendo uma força da natureza. Eu acredito que sim. Ela já nasceu diferente mesmo. Obrigada pela resposta. Nada, obrigada a você. Tá vendo como as pessoas têm curiosidade sobre o que ela pensa da Cássia? Aí. Mas o interessante é isso, igual eu falei, eu acho que o que chama a atenção é a gente conhecer esse outro lado, né? Que a gente não tem essa percepção. Então eu acho que isso vai ser muito importante. Cansado de ir no teatro, ver aquilo lá só para escutar as músicas da Cássia, eu quero ver algo diferente. E nós temos. E eu acho que é isso que é o bonito. O que a gente não tem agora é justamente esses apoios, como o teatro aqui de Alexandria está nos dando. Maravilhoso. E eu espero chegar aqui e fazer um grande espetáculo, porque as pessoas do próprio teatro merecem e a Alexandria merece também. Com certeza, e a Cássia merece também, deve estar lá. E que bom que vai ser contado aqui nos palcos de Alexandria, hein? E vai ser aqui. Dona Edna tá de parabéns, doutor Arnoldo, gente. Essa história vai ser contada aqui em Alexandria. Agora a doutora Edna vai falar. Eu já vou adquirir meu ingresso lá, hein, gente. Tem que levantar. Então, agora sim, eu vou falar do negócio Teatro Marie Padilha, né? Nosso primeiro ato cultural dentro do espírito de negócio vai começar no dia 7 de fevereiro. Até lá, nós estamos dentro da gala inaugural, né? Trazendo cultura dentro dos princípios ESG e conseguimos uma coisa maravilhosa que já valeu a pena. Se não acontecer mais nada, já valeu a pena. A adesão de gente de peso, como todos esses que vocês já ouviram aqui hoje, e outros que já estiveram antes e os que virão ainda, até o dia 5 de fevereiro. Então eu já estou muito feliz, já estou gratificado, já estou agradecendo a Deus todo dia por esse benefício de ter sido compreendida e sido apoiada e sido abraçada por tanta gente de valor. Você não imagina como eu nunca imaginei que nesse ramo da cultura eu fosse encontrar tanta gente poderosa, tanto espírito valoroso, tanta gente íntegra, de coração bom, porque a gente só fica sabendo do artista via mídia. A gente não tem contato com o artista. Nesses contatos que o nosso teatro, ele é um teatro boutique, ele é um teatro intimista, ele está fazendo uma coisa de princípios, né? Princípios ESG é aquele que a pessoa vem porque acredita na causa. Sim. E isso faz uma proximidade que a gente não está acostumado a ter com aquele que é o artista. E conhecer esses artistas, por exemplo, conhecer agora esse produtor, conhecer a dona Nancy, ver a Paula falando assim com tanta intimidade, é uma coisa que a gente não pensa. Quem vai assistir o espetáculo dela não vai nunca ouvir tudo isso, que construiu aquilo que a gente está enxergando no palco ou onde quer que seja. E essa oportunidade que a gente está tendo, que faz um mês, dia 28 ainda vai fazer um mês, para mim já passaram milênios de tanta experiência, de tanta coisa boa que a gente já viveu, de tanta alegria, de tanto trabalho, de tanta gratificação. Então, eu acho que assim, a Alexandria, o Teatro Marie Padilha e todos vocês já fizeram valer a pena o nosso empreendimento. Sim. E eu agradeço demais a todos, viu? Todos vocês. Maravilha, muito bom, gente. Importante demais, viu? Muito importante. Parabéns por essa idealização. Eu quero dar uma palavra aqui rapidinho antes de devolver aqui para Paula, que eu quero. Ela vai falar algo muito importante para a Alexandria também, viu, gente? O quê? Agora fiquei tensa. Eu vou te provocar e você vai falar. Doutor Valdivino, presidente da OAB, subseção Alexandria Abadiana. Doutor Valdivino, você viu que a sala hoje está repleta de artistas, né? De pessoas da cultura aqui, muito importante.
E o que nós sempre temos falado aqui, levando a Lexânia para o Brasil e para o mundo. Eu tô sem Porque folha. eu falei isso porque falei assim, de Alexânia para o mundo. Exato. certeza. O teatro é de Alexânia Para o mundo, é. Eu vou começar assim, de uma maneira bem sincera. Eu tô no desmame. Ai, me perdoem, gente. Eu tô no desmame do maleato de fluvoxamina que eu tomava há 10 anos. Eu tenho toque e sou evangélico. Eu tenho toque e sou evangélico. E os meus maiores amigos são espíritas. Foi no espiritismo que eu entendi a grandiosidade de Deus. Então é um negócio bacana, eu gostei do que você falou, né, sobre a religião. Eu ouço o meu pastor, acho ele extremamente inteligente, mas fico caladinho, porque se eu for falar eu vou ser expulso da igreja. Então eu fico ali, na boa, né. Já passei o momento do choro, já passei o momento do desespero, já passei uma série de momentos, porque o meu médico falou, não pare de tomar esse remédio desse jeito que você está querendo, você tem que desmamar. E eu sou teimoso, eu parei já tem 2 semanas, agora eu tô na fase do medo, viu, gente? Então eu não tô oferecendo perigo, eu tô na fase do medo. Chega à noite, eu fico a noite inteira com vontade de ir no banheiro, porque eu fico com medo do escuro. Aí é só ligar a luz, aqui na cabeceira da minha cama, mas eu tenho medo de tirar a mão debaixo da coberta para encostar lá e acender a luz. Então me perdoe se eu falar alguma besteira, mas é sobre é sobre a falta do remédio. Eu quis fazer diferença em Alexânia, sabe? Eu acredito muito na minha cidade. Eu já trabalhei fora do país, tenho amigos fora do país que estão acompanhando o teatro Marie Padilha, tá? Na Inglaterra, em Bruxelas, eu vou chegar lá, em Bruxelas, na Inglaterra, em Bruxelas, em Interlaken, tem muita gente acompanhando a gente aqui. Eu sou Massachusetts, México, é verdade, gente, é porque a coisa aqui não tá funcionando bem agora, minha cabeça. Mas tá falando bem, só fala bem. Por que essas luzes não estão acesas? Atrapalha? Essas luzes aqui? Acende pra mim, é o toque, me perdoem. Eu nasci em Alexânia, sabe? E de uma família muito simples, de uma família muito pobre. Meu pai era analfabeto quase, ele só assinava o nome. Assinou o nome no Brasil, não é analfabeto, né? Ficou mais bonito. Não é essas luzes, é a de baixo. É a de baixo. E deixa as de cima apagada para ficar aquele clima legal. Mas esse não é que toque, não. O diretor, que só tem veia para ser diretor. O diretor faz isso. Isso. E não tem toque, não. Tem que fazer essas coisas mesmo, ajustar a luz. Mas eu acho que normalmente eu não faria isso, não, sabe? Tem tanta gente importante, tanta gente bacana aqui, né? Mas eu achei que eu fiquei mais bonita também. Tá mais bonito. Não, tá todo mundo mais bonito. Você é lindo, né? Desde o primeiro momento que eu te vi, você é maravilhosa. Obrigada. Isso aí, né? Se você quiser apagar essas de cima aqui. Bom, continuando. Eu queria fazer uma coisa diferente, Alexânia, sabe? Eu fui advogado, eu falei, não tem especialização, vou me especializar. Vou ser criminalista, vou trabalhar no Tribunal do Júri. Me especializei. Meu escritório era bonitinho. Aí todo mundo fez um escritório bonito também. Eu fiquei com inveja, melhorei o meu. Aí eu pensei, falei, mas eu preciso fazer algo diferente. Aí eu fiz esse auditório aqui, mas eu jamais imaginava que ia ter tanta personalidade importante aqui. Tanta coisa bacana. Se vocês prestarem atenção, tem um como é o nome disso aqui? Projetor. Que aí atrás a gente tem um cinema aqui, sabe? Olha. Eu era fã de cinema. Aí essa parede toda, na verdade, essa parede toda é uma tela. Eu sempre fui fã do cinema depois de ter sido fã do circo, porque é o que a gente tinha, o circo. Uhum. Circo cheio de artistas. Enquanto o pessoal ia lá ver o palhaço e os animais adestrados da minha época podia, né? Eu ia para ver assim a estrutura, o palco, o picadeiro. Nossa, aquele negócio me deixava sem fôlego, sabe? Aquele negócio de você sentar naquelas tábuas assim altas. Eu fiz escadinha assim, sabe? Eu fiz o meu circo. Eu saí ali agora para pegar ali uma roupa que eu uso de palhaço, mas eu não achei, eu acho que levaram para casa. Por que palhaço? Esse lugar a gente oferece gratuitamente para as crianças das escolas. A gente vai... É um remédio. Não, tranquilo. A gente vai ali e traz os meninos, o pessoal aqui ajuda, a gente oferece pipoca, guaraná, né?
Os pais não gostam que dá Guaraná, eu dou Guaraná, eu dou Coca-Cola, eu dou onde avô aqui. E aí eu comprei minha roupa de palhaço, sabe, pra ser o artista. O que tinha mais perto de mim como artista é o palhaço do circo, né? E aí, num belo momento, nessa vida, me aparece um... Não era nem um casal, me aparece a doutora Edna Pinato. Eu tenho uma dificuldade enorme para decorar e nomes. Eu chamo de minha amiga, meu amigo, meu querido, é porque eu esqueci o nome, eu não sei o nome, sabe? Eu agora não tenho como repetir seu nome. Paula. Paula. Daqui a pouco eu esqueci, Paula, mas daqui uns dias eu vou lembrar do seu nome e vou esquecer nunca mais. Da doutora Edna, carinhosamente, Edna, eu não tive como não decorar logo de cara, porque a minha esposa chama Edna e é doutora também. Doutora Edna. E eu fiquei curioso com esse pessoal aqui em Alexandria. Era cultura demais. Era assim, era luz demais, sabe? Para mim, falei, gente, o que tá acontecendo? Quem é esse pessoal? De onde vieram? Por que vieram? Aí a curiosidade, né? Não teve jeito, eu perguntei para a doutora Edna, falei, vocês vieram aqui? Para quê? Por quê? Né? E a resposta tá aí. Vieram para trazer alegria, para revolucionar, para botar para frente, para incluir, para tanta coisa que é difícil até nominar, né? Para dar oportunidade. Para realizar meu sonho, sabe? Eu fiquei encantado. Eu fiquei emocionado, sabe? Eu tenho um teatro na minha cidade, gente. Vocês têm na sua, eu tenho na minha. Um teatro maravilhoso, sabe? Um teatro de verdade, com toda a estrutura, tudo de verdade. Não tiveram dó de gastar dinheiro, não, sabe? Eu fiquei assim, porque eu também não tenho dó de gastar dinheiro, não, eu só não tenho. Mas se vocês observarem, talvez vocês não entraram ali, esse é um escritório lindo, é o melhor escritório, sem timidez, é o melhor escritório de Alexandria, que não é tão, né? Mas me fala aí, qual o escritório que você tem um auditório dentro dele? Ah, nem em Brasília eu acho que eu vi um. Mas eu sei que tem, mas deve ser assim, só de aqueles advogados assim, de primeiro, sei lá. Mas aí eu te muito pergunto, raro. Mesmo que eles tenham, quem é que reuniu no escritório um público desse aqui, gente? Eu tô falando e arrepiando, porque é fantástico, é maravilhoso, é grande demais para mim. Você estava falando de cor. Eu já sofri muito com a questão de altura, né? Olha a minha. Aí as pessoas perguntam assim, né? Você se acha baixinho? Eu não, minhas pernas alcançam o chão, graças a Deus. Então tá ótimo, né? Eu não tenho esse tipo de problema, sabe? E para mim, a doutora Edna, toda essa família maravilhosa de pessoas assim, super inteligentes, sabe? De um carinho, elas conversam com a gente com carinho, com respeito, é tão lindo, é tão maravilhoso, que eu sinceramente, me perdoem, mas eu não tenho palavras, sabe? Isso é o que a arte faz, né? Eu tenho, veja bem, olha só. Isso é o que o sonho faz, né? Olha o que eu penso do teatro. Marie Padilha, especialmente que eu já fui aos teatros, viu, gente? Eu já fui em teatros grandiosos, eu já assisti peça de R$850 a entrada, tá? Para você gastar um dinheiro, você tem que ter uma coisa, um amor especial, muito grande, muito especial, né? A doutora Edna me chamou lá quando tava, né? Aí lá em cima, lá no palco, né? No camarote. No camarote. Aí eu cheguei assim, a minha poltrona é essa aqui, de frente. E foi uma brincadeira, né, e tal. Na inauguração, a minha poltrona era aquela. Obrigado. Sei que eu não mereço, mas... Obrigado. Ah, você tá falando no camarote, no camarote. Ah, camarote. A 1 e a 2 ali de frente, sabe? Eu não sabia se eu assistia, eu não sabia se eu me maravilhava, eu não sabia. E aí, para acabar mesmo com o Piquet do Goiás, né? Ela me convida para ser ator. Eu falei, mas, gente, da onde essa mulher tirou isso da cabeça? Aí ela me mostrou, Valdivino, você atua a vida inteira, você atua no tribunal do advogados júri, e professores, né? Têm uma coisa de ator, sim. Eu sou da roça, mas eu sou formado em pedagogia, fui técnico de magistério, fiz letras e direito. E no direito eu fiz teatro sem saber que eu estava fazendo teatro, porque
fui professor, foram meus alunos, né? Eu fui professor do prefeito da cidade. Tô bem velhinho já. Mas assim, eu renasci com esse teatro, sabe? Eu nunca imaginava que ia ter você, Paula. Vem que é. Paula Venck. Paula Venck, aqui, nessa sala. Nunca imaginei, mas eu nunca imaginei. Pessoal, família da Cássia Eller, meu Deus do céu. Gente, eu tenho que parar, porque senão eu vou falar aqui até vocês cansarem. Mas eu sou muito grato, extremamente grato, porque aos meus 61 anos, eu estou realizando um sonho que eu tive aos 11 anos, entre 9 e 11 anos, quando eu corri atrás do palhaço para ganhar o ingresso. Hoje tem espetáculo e a gente tem, sim, senhor. Vou ali e volto já. A criançada, vou buscar maracujá. Lembram? Hoje nós não temos um circo. Nós não temos um cinema. Eu fiz um aqui, mas hoje nós temos um teatro. E eu digo para vocês que a diferença do cinema e do teatro é que o cinema a gente assiste, o teatro a gente participa. Muito obrigado. A gente vive, né? A gente vive. Muito obrigado. Um detalhe, só mais um detalhe. Quando eu conheci o pessoal do Papo Local, fui lá, dei uma entrevista e tal, e levei muita gente, faltou espaço. E eu fiz isso aqui, falei, eu vou trazer esse pessoal do Papo Local para cá, para ter plateia e ter aplauso. Muito obrigado. Rapaz, gente, isso é Papo Local e teatro, se não emocionar, não é teatro, né, gente? Com Muito certeza. bom, cara, é muito bom mesmo. Pessoal, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Paula, nós combinamos 1 hora, pelo amor de Deus, me perdoa, já são 2 horas. Eu falei, coitado do Cleiton, é um Nós problema. combinamos 1 hora, para esse, nós já estamos aqui completando 2 horas, mas cultura é isso, né, gente? Nós precisamos falar sobre essas questões e falar sobre inclusão. Acho que é o melhor assunto para mim, é falar sobre inclusão. E falar principalmente com você ainda. Quando me passaram que eu ia entrevistar você, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar perto dessa mulher? Sério mesmo. Ué, perguntar. Qualquer coisa. E vou ser sincero mesmo, para mim é uma honra muito, mas muito grande estar falando com você aqui. E depois surpreendido com essa plateia também maravilhosa aqui também, que eu já estou apaixonado, curioso. Paula, mas nós não podemos encerrar sem falar de algo importante. Sim, diga. Eu fiquei sabendo que você tem um projeto para o Teatro Marie Padilha e Alexânia. Ah, você pode falar um pouquinho para nós sim. sobre essa questão que você pretende fazer aqui? Então, primeiro trazer o Teatro dos Sentidos, né? Assim que a gente tiver possibilidade, é um elenco muito grande, então tem que ter toda uma estrutura, mas a gente já sentou, já fizemos um projeto para virmos através do Conexão Cultural, que é um valor, um dinheiro que a Secretaria de Cultura disponibiliza caso a gente receba algum convite. Então a carta maravilhosa que vocês me mandaram já serviu como esse convite, então eu preciso só de tempo para poder sentar e a gente entrar nesse programa do Conexão Cultural, para trazer o Teatro Sentidos. Tem um outro espetáculo chamado Imagens de um Cego. Isso não é Teatro dos Sentidos, é teatro tradicional. Eu escrevi esse espetáculo para esse ator que eu falei para vocês, o Oscar Capucho, que é bailarino, e se tornou um grande irmão. Então eu escrevi um texto para ele, para um outro ator que eu gosto muito de trabalhar também, a gente se entende muito rapidamente. E eu também faço parte desse espetáculo. E hoje, como eu sou uma mulher... Eu descobri aos 54 anos que sou autista, então o nosso projeto ficou até mais potente para entrar nos editais que eu mesmo cavei que existissem. Então a gente ganhou os 3 editais, tanto que vou para o Rio agora, vou montar, a gente vai estar em cartaz no Teatro Glaucio Rocha, no centro do Rio, bem na saída do metrô da Carioca. Então nós estaremos com esse espetáculo lá, Imagens de um Cego, Oscar Capucho, eu e Cacau Berredo. Então eu vou passar janeiro ensaiando no Rio. Aí depois já vi que já posso estar aqui no dia 7. Aí vou para Fortaleza. Vou estar aqui. Se quiser que eu ajude a apresentar também, posso apresentar alguma coisa. E depois vou para Fortaleza também, um trabalho que eu tenho lá.
E aí faço a montagem no Rio, a gente vai ensaiar, vai ter um intervalo, depois a gente vai entrar em cartaz. Entramos em cartaz até o iniciozinho de março, a gente vai estar em cartaz lá no Rio de Janeiro. E olha que coisa, hein, gente? É raro uma mulher que escreve. Eu falo com orgulho, não é com mitidez, não, é com orgulho. Porque é raro uma mulher que escreve, atua, dirige, que escreve poesia, que está em cartaz no Rio de Janeiro, que é o principal polo cultural do país. Então, e vou aproveitar esse período para falar também muito sobre... As pessoas vão me perguntar sobre o autismo e tal. Então, aí depois eu tenho um tempo mais tranquilo. Aí depois montamos imagens de um cego aqui em Brasília. Daí, por conta de montar aqui, ganhamos o edital aqui também, a gente traz para uma ripadinha. Então, dei 2 peças, 2 espetáculos para trazer para cá. Mas o que eu gostaria de falar é que a gente está estudando uma forma... Assim, eu durante a minha vida... antes de ser diretora de teatro, eu sou formada para formar atores. Eu fiz o UNB Teatro para isso. Então, e eu já não dou mais aula porque eu não tenho mais tempo, mas eu amo dar aulas, adoro dar aulas, especialmente para pessoas, perfis diferentes de cursos, né? Porque no Rio, por exemplo, no Rio chega uma hora que fica meio chato, que é aquele bando de gente querendo ser famosa só, e usando o teatro como trampolim. Então você está num ambiente, de repente, que é o interior do Goiás. Eu adoraria, de repente, dar aulas aqui, formar de fato o nosso presidente da OAB. Que oportunidade, hein, que esse povo está tendo, hein? E eu comecei dando aula para adultos acima de 50, com 27 anos. Então, assim, eu gosto muito de pessoas mais velhas, como alunos, porque já tem um arquivo de muita emoção. Então, já estão resolvidos na vida e podem se aventurar mais, até com o tempo, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com gente mais... Gosto mesmo. Até porque, desde muito cedo, eu sempre me identifiquei com gente muito mais velha do que eu. Então, agora eu sou até mais velha que eles, no caso, né? Mas são pessoas que não têm 20 anos mais de idade, né? Já têm uma maturidade. Então, eu acho que a gente pode pensar num processo de formação. Você estava falando uma coisa que eu até gostaria de a gente pode pensar em formação para clown. A formação do clown, ela é básica para qualquer ator. Queria dar uma... Posso só falar? Já que a gente já fez 2 horas, mas a formação do clown é muito interessante, assim. Como é que o clown descobre o seu palhaço? Inclusive, cada palhaço... Clown é palhaço em inglês, né? Mas a gente fala como aula de clown é aula de palhaçaria. Então, você, no processo de... Eu não sou professora de clown, não, tá? Mas, obviamente, eu tenho que saber, porque eu tive que contratar professores de clown. Porque eu coordenei o curso de formação de atores do Senac no Rio durante muito tempo, que é o curso técnico, que é mais prático mesmo. E aí, o clown, ele entra em contato com o seu próprio ridículo. O que ele tem? O que eu tenho que as pessoas riem? O que eu tenho que é mais... Ou quais são as minhas dores? Então, ele entra num processo interno e profundo de autoconhecimento para depois devolver para o mundo já com aquilo trabalhado em forma de comédia. Então, o palhaço ele mostra para o mundo aquilo que poderia ser o problema que ele tem, mas de forma em que ele já superou a ponto de rir. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está... a gente passa por de repente, uma situação no trânsito, a gente fica danado da vida, xinga, reclama. Aí depois, quando aquilo passa um pouco mais de tempo, a gente consegue contar aquela história com uma certa graça. Então, o palhaço é aquele que consegue, num processo de autodescoberta, rir dele mesmo e fazer os outros rirem. Então, a figura do palhaço por isso que tem um palhaço que às vezes é mais acelerado, outro palhaço que tem mais humor físico. Então, todo palhaço, ele é muito o espelho, o exagero, a caricatura da própria pessoa. Então, isso é muito interessante. Olha o processo de cura que você tem através disso. Então, aquilo que poderia te fazer sofrer, você vai usar e transformar para fazer os outros rirem. Olha que maravilha que é o palhaço. Então, assim, eu gostaria não só de trazer, pensar formação para as pessoas que já estão aqui de uma forma mais profissionalizada, talvez, como também pensar nesses outros cursos de iluminação, de palhaçaria, para que a gente possa descobrir talentos como o senhor, que tem o palhaço, o Arnoldo, que é tão bom na oratória, que fala tão bem, que tem o ator dentro dele, né? E de repente, quem sabe, a gente fica imaginando vocês dois, assim, o Arnoldo com essa barba, assim, fazendo uma coisa de época,
Eu não sei, não tem uma coisa assim? Então eu já começo a olhar para as pessoas e já ver o Cleiton também, que tem uma coisa até muito inteligente, ágil, mas ao mesmo tempo tem uma ingenuidade de cidade do interior. Então imagina essas personalidades sendo exacerbadas ou aprofundadas ou estimuladas, ou enfim, a gente poder trabalhar essas personalidades. Sim. Então, e quem sabe a gente pensa, uma coisa que eu também falei para a doutora Edna, gente, eu quero saber quem é essa senhora Marie Padi, quero saber as histórias dela, quem sabe a gente não monta um espetáculo com as histórias lendárias que são, que a gente, né, que a família, um conta uma coisa, outro conta outra, e a gente floreia, a gente faz ficar bonito, e conta a história dessa mulher, que talvez tenha sido uma mulher que se vivesse no tempo de hoje, fosse uma artista famosa, não sei. Então, assim, ideias não faltam. Gente, eu tenho ideia para escrever espetáculo todos os dias. Todo dia eu anoto, eu quero montar um espetáculo sobre isso aqui, quero fazer isso aqui. E aí, então, quando você tem muita gente, um exército aí querendo lutar em favor dessa causa, a gente fala, opa, então vamos... Aqui tem munição. A munição é que não falta. Então, gente, eu obviamente estou assistindo Vikings, estou assistindo... Por isso que eu estou essa linguagem, que eu estou fazendo uma pesquisa sobre crenças, e aí eu tenho que visitar os guerreiros antigos, e estou estudando as crenças. Por isso que eu estou falando nessa coisa, né? Mas é isso. A minha vontade é fazer algo bem estruturado e algo que seja, claro, para desenvolvimento pessoal, mas também que seja profissionalizante, entendeu? Porque eu acho que a gente tem muitos talentos aqui, né? Achei, é isso. Excelente, né? Doutor Valdivino, quem vai ganhar é a Alexandre, né? Sim, doutora Edna. Ela quer o microfone lá, passa para ela, por favor. Cara, muito bom. Vou passar para a doutora Edna, que ela quer dar o depoimento dela também. Não, é porque a Paula acabou de falar sobre o Exército, né? Que tem aqui. Mas a que a gente acabou de receber, maravilhosa, foi da Irina Neves. Hoje, nós acionamos o Exército. É mesmo? Na Força Tarefa. Gente, era metáfora, era poesia. Mas é de verdade mesmo. É de verdade. A gente acionou a Força Tarefa dos nossos 30 guerreiros, porque hoje pela manhã conseguimos a confirmação da produtora de cinema Irina Neves, né, que eu acho que todos já conhecem. Ela está aqui? E a gente está arrumando toda a parte de marketing para poder informar o que vai acontecer aqui dia 26, que já é parecido com o que você está querendo, mas na área de audiovisual. maravilha! E Mas ela aí já junta vai. as coisas. Então, ela já vai tem a formação fazer. do ator, que a formação do ator serve tanto para teatro quanto para cinema. Inclusive, eu estudei em Nova York para dar aula para interpretação para cinema também. Então, assim, a gente pode com certeza trabalhar juntos. Com certeza. Que bacana, que ótimo. Então, graças a Deus, ela vai fazer a oficina lá no Teatro Marie Padilha, dia 26, das 8 às 18, com intervalo de 2 horas. 120 vagas, gratuitamente. Olha. Ela vai expor toda a trajetória dela, que nasceu aqui em Olhos d'Água, viveu aqui, segundo ela, correu de fralda por aquelas ruas lá de Olhos d'Água, mas ela sempre sonhava, palavras dela hoje pela manhã, sempre sonhou. Mesmo, Andréia! Olha aí, Andréia, você então vai. Ela disse que ela e a irmã da Andréia e a Andréia corriam por aquelas ruas de Olhos d'Água de fraldas e cresceram juntas, mas ela sempre teve um sonho de viver de cultura. E ela sabia que aqui ela não conseguiria. Então ela foi embora para as capitais e hoje, e que eu sei, ela tem vários filmes na Netflix, na Amazon. Então ela vai contar toda essa trajetória, todas as dificuldades e quais foram os caminhos que ela encontrou para vencer essas dificuldades e mostrar que é possível. Provar que é possível para aquele que sonha aqui no interior, é possível sim chegar aonde quiser chegar dentro desse ramo da cultura que é muito difícil. Então essa adesão dela, eu falei aquela hora que eu estava feliz demais, mas essa adesão dela, trazendo já para cá e sendo já daqui e fazendo acontecer, e depois ela vai ter outra oficina no dia 3, onde ela vai fazer com os jovens daqui,
como se faz o audiovisual, como se chega ao cinema, também uma oficina de um dia inteiro. E eu quero também convidar todos vocês, já antecipadamente, nós estamos preparando todo o material de divulgação, mas não deu tempo de acabar. E aí, Paula, olhe, se você pudesse juntar nesse já do audiovisual, por favor, Sim, porque eu tenho. abrace essa causa com a gente. Ele nem falou porque não dá para falar tudo, mas eu tenho vasta experiência em audiovisual também. Olha aí. Como eu estava falando, eu sou professora não só de teatro, mas também professora de interpretação para cinema, vídeo em geral. Porque tem diferenças técnicas, até o volume de voz. Por exemplo, aqui eu estou falando como se eu estivesse no teatro. No cinema você fala mais baixo. Tem 1000 coisas de diferente. Então, sim, diferença. Então dá para fazer, com certeza, interpretação para TV. Dá para fazer cursos também. Ótimo. Então venha com esse e depois fazemos o outro. Vamos combinar. Tem para que o terminar só os teatro. compromissos. Maravilha, Ok. gente. Isso é Papo Local, né? Papo Local, trazendo um assunto de extrema importância para a Alexânia. Pessoal, eu quero aproveitar todos vocês que estão nos acompanhando, vocês aqui também. Quer conhecer a Alexânia? Se inscrevam no canal Papo Local, acione o sininho da notificação. Nós já tivemos várias entrevistas aqui com várias personalidades. Passaram várias pessoas também importantes aqui, nós entrevistamos várias delas. E se vocês quiserem conhecer a Alexânia, é só assinar, acionar lá, né, o sininho da notificação, se inscrever no nosso canal e acompanhar uma entrevista como essa também. Paula, tem alguma coisa importante que você quer? Eu sei que tem várias, né? Se for falar aqui, tem demais, né? É até uma pergunta simples, mas tem alguma coisa mais importante que você quer passar de momento agora? Porque eu sei que já estouramos o horário, 2 horas, eu sei que vocês já estão cansados, mas fique à vontade para passar alguma informação importante para a gente. Não, eu acho que eu já falei tudo que precisava, falei de dados. Eu vou passar mais algumas informações, quem estiver interessado nesse assunto. Porque, gente, você pode, não só, a inclusão não é só nas artes. Então, de repente, se o presidente da OAB daqui, olha, eu estou interessado então que a OAB seja mais inclusiva, o que eu posso fazer? Então, eu estou aberta, eu sou muito, muito acessível, para, de repente, conversar sobre ideias, sobre outras coisas. E queria me colocar acessível. Sim, falar das minhas redes sociais, que vou começar a trabalhá-las melhor, assim. Eu gosto muito de escrever, mas não tenho tido tempo. Mas no Instagram é @paulavenke, WENKE. E tem também o Instagram do Teatro dos Sentidos e de Imagens de um Cego, todos no Instagram. E qualquer coisa, quiserem entrar em contato comigo, também tem meu e-mail, que é meu nome, paulavenke, WENKE, @gmail.com. Então, e aí a gente pode entrar em contato e conversar mais sobre qualquer assunto. Estamos aqui também, uma coisa importante de falar, é que vamos ter o Jardim Sensorial aqui em breve, não é? Olha. Teremos o Jardim Sensorial, que aí vai ser mais... Criamos hoje na vinda para cá, ela já tinha pensado nisso, e eu falei, não, eu vou te ajudar, porque pode se tornar... Se as pessoas visitarem o Jardim Sensorial vendadas, pode ser mais uma atração turística para a cidade. Então, assim, eu fiz várias oficinas do Teatro Sentidos em jardins sensoriais. Aí eu falei, vou te levar no Jardim Sensorial lá do Jardim Botânico, eu vou te ajudar nisso. Então, tem isso também, uma coisa importante. Teremos aqui um Jardim Sensorial. Que notícia boa, hein? Tô me metendo, hein, Edna? Nós encerrarmos mais um pouquinho a palavra. Divulga tudo pelas plataformas aí, @CassiaRegineela no Instagram. Então todas as nossas informações estão lá, onde a gente vai se apresentar. Tudo que diz respeito a esse espetáculo, é só procurar que tá lá. Maravilha, excelente. Paula, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que te agradeço. Você é muito simpático e muito talentoso. Que coisa Você boa, deixa a gente fico à vontade. feliz. Isso é Papo Local. Eu agradeço também a todos vocês que estiveram aqui presentes. Doutora Edna, muito obrigado também por você estar nos proporcionando esses momentos aqui, que eu falo que são momentos de ouro. Doutor Valdivino foi um cara que acreditou também, visionário, e faz com que hoje o Papo Local também tenha esse espaço maravilhoso para receber pessoas tão importantes como vocês. E a gente fica muito lisonjeado com a presença de todos vocês. Quer falar alguma coisa? O endereço do Jardim Sensorial já temos. Oh, Pois é, a gente está Quer fazendo isso para divulgar? inclusive agora. em primeira mão. Querem divulgar o endereço? Eu não sei onde vai ser, a gente só Quer confirmou divulgar, Luciana? Ela é engenheira agrônoma, ela sabe onde. Aí, ó. Já tem o Já tem jardim? endereço, viu? Tem, mais ou menos, né? Ah, tá, Já achei que tem daí ia já fazer. tem algumas coisas. Ah. Nós vamos fazer, já tem algumas coisas, algumas plantas lá, né? Mas o nosso jardim sensorial será na Voila House.
Ah, aquele lugar maravilhoso. Lugar lindo, uma chácara linda. E lá, em breve, nós teremos o nosso jardim. Tá Que vendo? coisa boa. Em primeiríssima mão. Pessoal, então é isso aí, Papo Local, seu canal de informação. Hoje recebendo aqui a Paula Venck, que deu uma aula pra gente aqui sobre cultura, sobre inclusão, né? Palhaçaria. Palhaçaria, uma tarde assim super agradável, notícias maravilhosas também, né, que vai se contar da história, né, da Cássia Eller aqui em Alexandria também no palco do Teatro Marie Padilha. Gente, esse teatro vai fazer história e eu vou terminar usando a palavra do Dr. Valdivino. De Alexandria Para o mundo! Para o mundo. Então é isso aí, pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Papo Local é o seu canal de informação. Música